Êxodo capítulo 2, diz assim, versículo 1 em diante: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu o menino. Ele chorava e ela teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: Das águas o tirei. Amém. Essa história é bem conhecida, a história de Moisés, que, como nós lemos aqui, ele era hebreu, só que nesta época aqui, se você conhece bem a história, você vai se lembrar. Se você não conhece, eu vou dar uma breve recapitulada aqui. Nesta época aqui, o povo de Israel estava lá no Egito, vindo de José, que foi governador do Egito. Depois veio seu pai, seus irmãos, e começaram a morar ali, porque havia seca, fome em Israel, e eles se mudaram para lá, e eles foram crescendo, e crescendo, e crescendo, e o faraó, se você ler no capítulo 1, ele fala: olha, esse povo aí, eles estão muito mais fortes, muito mais numerosos do que nós, vamos brecar esta situação. E ele deu uma ordem que todo menino nascido em uma casa do povo hebreu deveria ser morto. Ele chamou as parteiras e falou: olha, quando vocês tirarem ali a criança do ventre da mãe e ver que ele é menino, dá um jeito de matá-lo, de sumir com ele, mas se for menina, guarde em vida. O diabo sempre atentando contra a vida dos homens, porque ele sabe que os homens são poderosos. Tem um crente ali, né? Os homens em Deus são poderosos. Amém? As mulheres também, tá? Fica tranquila, minha irmã, as mulheres também. Mas há um segredo espiritual, não é sobre isso que eu vou falar, mas há um segredo espiritual na liderança masculina, na liderança do homem. Homem, você foi levantado por Deus para liderar a tua vida e a tua casa. Amém? Amém. Se você quer saber mais, segunda-feira, 8 horas da noite, via Zoom, reunião de homens. Amém? Já fiz o merchan aqui. E essa foi a ordem que Faraó deu ali, mandar matar todos os homens e deixar somente as mulheres, as meninas. E a Joquebede, que é mãe de Moisés, ela teve a luz. Ela deu a luz e viu que o garoto era bonitão e falou: eu vou guardá-lo. E ela conseguiu escondê-lo ali por 3 meses. E depois ela não tinha mais como guardar aquele garoto ali naquela casa, na tenda. Ela fez aquele cesto, fez aquele barquinho e colocou no rio e falou para Miriam, sua irmã, ficar de olho e ver até onde ia. E aqui é onde nós lemos: a filha de Faraó vai, pega Moisés, encontra Moisés, leva, e Moisés volta para sua casa, é criado pela sua mãe biológica, não sabemos exatamente por quanto tempo. A Bíblia diz que
quando ele ficou grande, ela devolveu, levou de volta para o palácio, para a filha de Faraó, mas não sabemos exatamente o quão grande é esse grande. Né? Lá em Atos capítulo 7, versículo 23, Estevão, no seu discurso, ele fala que Moisés, ele era letrado, ele era estudado, ele era sábio, então provavelmente ele voltou para a casa de Faraó ali ainda, criança, adolescente, não sei exatamente o tempo, mas ele voltou a tempo de ser instruído, e ele cresceu de novo na casa de Faraó, da filha de Faraó, no palácio de Faraó, sendo instruído por ele, sendo instruído de acordo com os ensinamentos do Egito, com a cultura do Egito, sendo preparado ali para liderar. Diz a tradição judaica que Moisés liderou exércitos egípcios contra guerras, que ele foi um comandante de guerra, diz a tradição judaica. Não está na Bíblia exatamente isso. Então, ele cresceu ali no Egito, ele foi ensinado pela doutrina do Egito, de acordo com tudo aquilo. E chega um momento da vida dele que ele ia constantemente visitar ali o povo, aos seus parentes, né? A Bíblia diz aqui no capítulo 2, um pouquinho para frente de onde nós paramos, que certo dia ele foi visitar os seus que eram escravos ali no Egito já, e ele viu um egípcio, um soldado egípcio, surrando, maltratando, chicoteando um escravo hebreu, e ele se revoltou de tamanha forma que Moisés foi e matou aquele soldado egípcio, e escondeu, cavou ali na areia, escondeu ele na areia, e falou, bem, está tudo resolvido. E quando ele foi falar com os seus conterrâneos novamente, aí ele vê dois hebreus brigando, e ele vai e fala com um deles, olha, não faça isso com seu irmão, e aquele lá vira para ele, quem é você para falar isso de mim? Você vai fazer comigo a mesma coisa que você fez com aquele soldado? Porventura você vai fazer isso? E ele se tocou e falou, puxa vida, aquilo que eu tinha achado que estava oculto, não está tão oculto assim, estão sabendo, e logo mandaram falar para Faraó, e Faraó foi e mandou matar Moisés, e Moisés saiu fugido do Egito. Diga, fugiu do Egito. E aí ele vai para o deserto, e ele vai, se retira e se assenta à beira de um poço nas planícies, na região de Midian. Midian significa conflito. Moisés estava fugindo de um conflito, e ele vai e se assenta à beira de outro conflito. E nesse outro conflito ele está lá do lado no poço, e chegam 7 moças, filha de um certo homem chamado Jetro, ou Reuel, e vão lá tirar água do poço para dar para o seu gado, para o seu rebanho, e outros pastores que estavam lá vão e começam a brigar com aquelas mulheres, e Moisés, vendo aquilo, homem forte, poderoso, que é hábil nas lutas, hábil nas artes de guerrear, de lutar, ele falou, não vou deixar esses homens fazerem isso com essas moças, e se levantou contra eles, e afugentou eles, e quando as moças voltaram para casa, o pai falou, o que é que aconteceu? E elas contaram, e Jetro mandou chamar a Moisés, falou, como que vocês deixaram ele no deserto? Traga-o para cá. E aí, para encurtar a história, Jetro vai e dá uma das filhas em casamento para Moisés, e Moisés tem um filho ali chamado Gerson, em que ele falou assim, peregrino sou em terra estranha. Essa é a história básica de Moisés. Para mim, olhando aqui, eu vejo Moisés com um chamado, mas eu vejo Moisés também que a sua vida, ela foi recheada de conflitos interiores. Imagine um menino sendo criado pela sua mãe,
mas não podendo ficar com a sua mãe, na fase mais importante para ter uma educação dentro da sua casa, ele é tirado da sua casa e é devolvido para um outro povo, para um povo estranho, para a princesa do Egito. Aí ele já não tem mais os ensinamentos dos hebreus, ele passa a ser ensinado de acordo com os árabes, com os egípcios, e aí ele chega, ele cresce, ele alcança destaque, e os próprios egípcios decidem matá-lo. Aí ele vai para os hebreus também rejeitam ele, fala, você não é nada nosso, e ele se vê sozinho, abandonado, aos 40 anos de idade, e foge para o deserto. Quantas vezes nós não encontramos um lugar de paz na nossa vida, entre aspas, e ficamos como que fugindo daqui para lá e procurando um lugar onde nós somos bem aceitos, e não encontramos este lugar de aceitação, e aí como que fugimos para o deserto e encontramos ali um poço, mas nós nem imaginamos que ali naquele deserto também é outro lugar de conflito. E aí Moisés se vê nesta época, ele fala, olha, eu sou estrangeiro em terra estranha, e aqui neste lugar Deus me deu um filho, Deus me fez gerar aqui neste lugar. Não é onde eu queria estar. Os meus me rejeitaram, minha família não pôde me criar, os que me adotaram também me rejeitaram, não quiseram mais ficar comigo, e eu estou aqui no meio de um terceiro povo totalmente estranho, e é aqui que eu estou vivendo a minha vida. E por 40 anos, aquele que foi criado para ser um príncipe, ele não chegaria a Faraó, não, porque ele não era da linhagem de herdar o trono, mas ele seria ali um governador, um príncipe, alguma coisa, e ele se vê no deserto pastoreando o rebanho que nem dele mesmo era do seu sogro. Alguém que foi chamado lá desde pequeno, era formoso, lindo, maravilhoso. Alguém que foi tirado das águas, alguém que foi ensinado para exercer um cargo de governo. Ele se vê pastoreando rebanhos de outra pessoa. E este é o contexto da vida de Moisés. E nesse momento, diga nesse momento, Jesus tem um encontro com ele. Eberson, mas Jesus aqui é no Novo Testamento, aqui é Velho Testamento. Capítulo 3. Vamos lá. Vocês estão comigo? Estou correndo muito? Amém. Capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Todas as vezes que no Antigo Testamento a Bíblia falar anjo do Senhor, ele está se referindo a uma teofania, que é a visão de Deus. Deus apareceu, e ali o anjo do Senhor é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Jesus Cristo se manifestou a ele. Meu querido, minha querida, todas as vezes que nós fugirmos para o deserto, nós acharmos que estamos vivendo no deserto, que a nossa vida não está de acordo, tenha certeza de uma coisa: Jesus vai te encontrar no meio do teu deserto. Jesus vai te encontrar no meio do teu deserto. Moisés estava ali apenas trabalhando, mas no meio daquele trabalho, Jesus resolveu aparecer para ele. Deus resolveu se manifestar para ele. Deus resolveu aparecer para ele de uma forma tremendamente sobrenatural. O Monte Horebe era conhecido como Monte de Deus. É um monte cheio de pedras, poucos arbustos, mas a história diz que os poucos arbustos que existem naquele monte, que existiam naquele monte, eles constantemente apegavam fogo por causa do calor insuportável insuportável é muito forte, né? Porque se eles estavam lá é suportável. Calor tremendo. Tive em Porto Velho a semana passada,
Lá na sombra estava batendo 35 graus, enquanto aqui estava 21, 22. Né? Da outra vez que nós estivemos lá, a gente saía do quarto do hotel para ir para o restaurante tomar café, já estava pingando. Vamos voltar para o ar-condicionado. Oh, Jesus, glória a Deus pelo ar-condicionado. E naquele calor, era comum os arbustos pegarem fogo. Uma combustão espontânea. Não foi isso que chamou a atenção de Moisés. Não foi a sarça, aquele arbusto, a estar pegando fogo. O que chamou a atenção de Moisés foi que aquela sarça que estava pegando fogo não era consumida por aquele fogo. Aí Moisés falou, tem um negócio estranho aqui. E a Bíblia diz, acompanhem comigo, versículo 2, né, continuando, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo, agora eu me virarei para lá e vou ver de perto esta estranha visão. Ele tomou uma decisão. Ele não fugiu daquela visão, ele tomou uma decisão ali, eu quero saber o que está acontecendo. E todas as vezes que Jesus, ele aparece na nossa frente, e ele vê que nós tomamos uma decisão, aí ele se abre mais ainda para nós. Amém? E aí, continuando, vendo o Senhor que ele se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, dizendo, Moisés, Moisés. Primeira coisa aqui, entre outras, Deus ele conhece a cada um de nós pelo nome. Deus ele te conhece pelo teu nome, ele sabe exatamente quem você é. E nome tem tudo a ver com identidade. O nome de uma pessoa é uma marca poderosa na sua vida. Você pode até não gostar do seu nome, mas este é o nome que Deus deu para você, não foram seus pais que deram. Foi Deus que deu para você este nome, e ele tem uma conotação espiritual fortíssima. Creia nisso. E aqui Deus fala Moisés, Moisés. No meio daquela crise e daquela situação, Moisés ouve o nome dele sendo chamado e ele responde, eis-me aqui. Essa expressão, eis-me aqui, no hebraico é a expressão Hinani, que significa muito mais do que, estou aqui, e aí? Né? Ela significa, eu estou aqui ao seu dispor. Fala que teu servo ouve. Estou pronto para cumprir o teu chamado. Mesmo ele não sabendo o que estava acontecendo aqui. Vamos adiante, amém? Continuou Deus, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Quando nós entramos na presença de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos descalçar. Como eu falei, o Monte Horebe, a cadeia ali que faz parte do Monte Sinai, da cadeia do Sinai e tudo mais ali, onde foi dado os 10 mandamentos, você sabe muito bem a história, era uma montanha muito pedregosa, ainda é, né, de pedras, é difícil andar, aquela região era uma região desértica, e a sandália, ela serve para quê? O sapato serve para quê? Proteção. O que mais? Só proteção? Conforto. Proteção e conforto. Então, para não machucar os pés dos pastores, das pessoas que andavam, eles usavam sandálias, como nós hoje em dia também. Né? Quando eu ando descalço na praia, vou lá, eu chego à noite, o pé está todo cheio de bolha, né? Porque não está acostumado. Mesmo em um terreno macio como areia. E Moisés aqui,
ele é confrontado por Deus a falar, olha, a tomar uma atitude, a descalçar os seus pés, a deixar o seu conforto natural. Deus estava falando aqui para ele, Moisés, quando você entra na minha presença, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é do conforto humano, toda a astúcia humana tem que ser deixada de lado, tudo aquilo que é natural tem que ser deixado de lado, pois eu sou santo, e essa terra onde você está pisando é uma terra santa, é uma terra em que você não será machucado pelas coisas naturais, você não será machucado pelas coisas deste mundo, porque eu na minha santidade vou te proteger, eu na minha santidade vou te dar conforto, eu na minha santidade eu vou estar com você te guardando. Era isso que Deus estava falando para Moisés ali. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque nada desta terra se compara àquilo que eu vou proporcionar para você a partir de agora. Quantas vezes nós temos que deixar de lado as coisas naturais e buscarmos as coisas sobrenaturais, buscarmos a santidade de Deus na nossa vida. E Moisés vai e faz isso. E ele tira a sandália. E aí Deus ele começa a se revelar para ele. E começa a falar, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus dos seus pais, e eu tenho visto e ouvido o sofrimento, o clamor do povo que está lá no Egito, e eu resolvi vir e descer, e você é o homem que eu tenho escolhido para fazer isso, para eu usar para livrar o povo de Israel do Egito. Lembra que eu falei a condição interna de Moisés? De aceitação, de autoaceitação. E Moisés, nessa condição, ele vira assim, como assim, Senhor? Ele vira, depois você lê, ele fala assim, olha, eu vou chegar para o meu povo Israel, eles vão perguntar, quem te mandou? Quem é você? Você agora, depois de 40 anos, um velho aí de 80 anos, querendo chegar, você ficou sumido, desaparecido, aí do nada você chega e fala, Deus me chamou, me levantou para libertar vocês do povo da escravidão. Bonito você, hein? Onde você estava durante esse tempo todo? Aí ele fala, e aí eu vou chegar para os egípcios e vou falar, Deus me mandou aqui, eu estou aqui para você assinar aí e libertar esse povo. E Moisés virou para Deus e falou, Senhor, o que eu vou falar para eles? Aí Deus simplesmente falou para Moisés, Moisés, simplesmente diga, o eu sou me enviou. O eu sou não é o eu posso, não é o eu tenho, não é o eu faço, eu aconteço. Não, diga para eles que o eu sou, identidade. Deus, ele sabe quem ele é. E hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, em que as coisas são mais importantes do que as pessoas batem mais no peito hoje e falam, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E você tem o quê? Vamos seguir, que não é isso daí também. Vamos adiante. E aí, eles têm essa conversa toda. No capítulo 4, respondeu Moisés, mas mesmo assim, olha só a crise de identidade de Moisés. Mas, Senhor, você não, que você não é tão pecador quanto eu assim, mas eu várias vezes já falei isso para Deus. Mas, Senhor, se mesmo assim não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, nem se importarem comigo, nem darem bola para mim, e falarem assim, não, Moisés, o Senhor não te apareceu. E aí Deus pergunta para Moisés, versículo 2, o que você tem na tua mão? Vire para quem está ao teu lado e pergunte, o que você tem na tua mão? Se alguém perto de você está desatento, não está aqui com a gente, chama ele e fala, fica com a gente aqui que Deus tem muito mais para falar ainda. Deixa o celular de lado. Deixa
Tem jogo hoje? Tem jogo hoje? Agora? Deixa o Instagram de lado, deixa a fofoca de lado, o WhatsApp, a notícia. Quando você sair daqui meia hora, vai estar tudo do mesmo jeito lá fora, tá? Em 20 minutos, 20 segundos, tudo pode mudar hoje, né? Vai continuar lá. Mas se você está aqui, é importante nós mantermos o foco aqui. Amém? Eu te amo, viu? Amém? Se eu não te amasse, eu não falaria isso. Porque muitas vezes, quanto nós somos roubados com isso daqui. Vamos lá. E Deus pergunta para Moisés, o que é que você tem na tua mão? Moisés, ele vai e responde, só uma vara, um cajado. Cajado do deserto, um cajado que é a minha vara para apoiar, que é a minha vara para puxar o rebanho, para conduzir o rebanho. É só isso que eu tenho, Senhor, não tenho mais nada. Só tenho uma vara. E Deus fala para ele, lança essa vara, põe essa vara no chão. E Moisés, em obediência, se fosse eu falaria, Deus, o que... Ficaria ali. Tá bom, Senhor. Colocou a vara no chão. Quando Moisés soltou aquela vara, ela se transformou em quê? Numa cobra, numa serpente. Um dos símbolos do Egito, qual é? Serpente. É a serpente. Lembra lá da Cleópatra que tem aquela cabecinha aqui na testa? De uma serpente? Um dos símbolos do Egito é a serpente. O que Deus estava mostrando para ele? Moisés, não. Olha só, Moisés, você tem uma vara, mas essa vara aqui no chão da minha santidade, ela mostra todo o teu passado. E Deus começa a confrontar ali Moisés com o seu passado. E o passado de Moisés começa a saltar nos seus olhos, na sua lembrança, ele começa a lembrar. Eu vejo assim como que um filme passando rapidamente. Aquela situação dele crescendo, estudando lá no Egito, ele sendo preparado, aí ele lutando com um soldado egípcio, matando, enterrando, aí ele fugindo do Egito, todo aquele passado, toda aquela crise, começou a agitar o seu interior, e Deus ali mostrou para ele, Moisés, olha, o teu passado está aí, e você tem que cuidar dele, o teu passado está aí, Deus dá uma ordem para ele, e a Bíblia diz aqui que Moisés faz o quê? Ele, antes de pegar a cobra, ele foge. Ele foge do seu passado. Eberson, mas qualquer um fugiria na frente de uma cobra. Ele foge daquilo que representava o seu passado. Quantas vezes nós fugimos do nosso passado? Passado mal resolvido. Passado mal... Oi? Verdade. Passado indefinido. O passado que todas as vezes, quando nós vamos na presença de Deus, ele se transforma em presente. Porque ali Moisés estava vivenciando tudo aquilo ali de novo. E ele foge daquela situação, ele foge. E Deus fala para ele, não, Moisés, espera aí, não foge não. É agora, de uma vez por todas, aqui nesta terra santa, aqui neste local santo, que você está sem nenhum conforto humano, nenhum conforto natural. É agora que nós vamos resolver esta situação de uma vez por todas, Moisés. E Deus fala para ele, Moisés, vai e pega esta serpente de novo, pela cauda. Quem aqui já esteve na frente de uma cobra? Qual o pior lugar para você pegar uma cobra? Pela cauda. Deus, você não sabe disso, Deus? É pela cabeça aqui, ó, bem pertinho do pescoço, para não virar e picar a gente, Deus. Será? Mas Deus está falando para nós, olha, a minha forma de tratar com o teu passado é diferente da tua forma. Eu quero que você pegue o teu passado da forma que seja mais fácil para ele te machucar, porque é neste momento que eu vou derramar cura sobre a tua vida.
que eu vou tratar de uma vez por todas dessa situação, que o teu passado a partir de agora vai ser só passado mesmo, não vai ser mais o presente. Não haja da maneira natural, pegar ali o teu passado, acariciando na cabeça dele ali, não pegue o teu passado com medo de ser machucado, não, mas trate de uma vez por todas, porque quando o teu passado é passado, se torna passado, o teu futuro será grandioso em Deus. Deus traz o passado de Moisés naquele presente para forjá-lo para o futuro de libertação, de libertador que Deus sabia que ele era. Quando Deus escancara o nosso passado na nossa frente, é quando nós vamos realmente na presença dEle. Porque quando nós não estamos na presença dEle, estamos no conforto do nosso pé, da nossa caminhada, das coisas terrenas, nós não encaramos o passado como ele deve ser encarado. Nós seguramos o passado pela cabeça e trazemos até perto da gente e falamos, você não me faz nada. Mas quando o nosso passado é exposto diante da presença de Deus, não é para nos ferir, mas é para ser resolvido. Porque Deus não nos acusa, Deus nos cura e nos liberta. Lá em Isaías, ele fala que dos teus pecados eu já não me lembro mais. Já falei algumas vezes aqui, lá em Romanos capítulo 8, Paulo ele fala, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a morte, por exemplo, será o presente ou o porvir? Não, nada, nenhuma dessas coisas. Mas Paulo ele não fala do passado. Por quê? Porque o nosso passado mal resolvido, ele pode nos separar da presença de Deus. Ele pode. E eu tenho visto muitos homens e mulheres de Deus, com seu passado mal resolvido, que perdem o melhor da presença de Deus, porque deixam seu passado dominar a sua vida. Lá em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. Quando nós ficamos presos no nosso passado, nós somos roubados, destruídos e mortos. Obrigado, gente. Nós somos destruídos, mortos e roubados quando nós ficamos presos no nosso passado. Mas, glória a Deus que o versículo não para por aí. Jesus continua falando, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amém? Uma vida muito diferente desta vida mesquinha que você está vivendo hoje, preso ainda nas coisas que passaram. Deus fala, Moisés, o que você tem nas suas mãos? Ele fala, uma vara. Este é o meu presente. Esta é a minha situação atual. E no versículo, no último 16, ele fala, Deus fala para Moisés ainda, Moisés, olha, falou lá, né, de Arão, e ele vai ser por tua boca, e no 17, ele fala assim, Deus fala para Moisés, Moisés, toma, pois, esta vara na mão, e com ela, o que vai acontecer? Com ela você vai fazer sinais. Com ela você vai fazer sinais, ou seja, depois de um passado resolvido, o presente novamente ele se torna poderoso para realizar milagres, sinais, proezas, maravilhas em Deus. Aquilo que você tem na tua mão, que para você não é nada, que para você, só sobrou isso na minha mão, Senhor. Olha, do divórcio, só sobrou eu mesmo. Olha, do divórcio, sobrou só o meu filho. Sobrou aqui um pouquinho de quase nada. Olha, de tudo que me aconteceu, sobrou só essa situaçãozinha aqui. Sobrou um pouquinho de fôlego só aqui, Senhor. Mas é disso que sobrou que Deus vai realizar milagres, vai realizar sinais, vai realizar maravilhas. E vai libertar a tua família. Porque o projeto de Deus não é só sobre você, é sobre você e a sua descendência. Amém? Amém?
E Deus continua falando com Moisés: Moisés, vamos fazer outra coisa, Moisés? A gente já tratou o passado. Agora faz o seguinte: põe a mão aí no teu peito. Põe a mão aí no teu peito. E quando a gente fala de peito, a gente está falando de emoções, de intenções, a gente está falando de coração. Moisés, vamos ver como que está o teu coração? Vamos ver como que está a tua emoção, Moisés? Vamos ver como que está o teu interior? Teu passado a gente já resolveu, mas vamos ver como você está hoje, como realmente está a tua situação. Põe a mão aí no teu peito, Moisés. Agora tira ela. E quando Moisés tirou, ela estava mais branca do que a neve, cheia de lepra, cheia de impureza, cheia de imundícia, cheia de peste, cheia de ferida. Você sabe muito bem, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Hoje a lepra não é tão combatida como nessa época, não é tão... É perigosa, mas não é tão perigosa. Eu já fui evangelizar no hospital de leprosos, e lá a gente encontrava, e os médicos falavam: não tem problema de chegar perto, pessoas sem nariz, sem dedo, tudo comido pela lepra. Mas nessa época aqui, na época bíblica, a lepra era algo imundo, as pessoas não tinham convívio social por causa da lepra. Os leprosos eram obrigados por lei, quando estavam assim passando pelo caminho, ficar gritando o tempo todo: imundo, 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 olha, saiam correndo porque o imundo está passando. Eles não tinham. Então quando Deus fala para Moisés: Moisés, olha só como está imundo o teu coração, olha só como está imundo a tua vida, olha só como está imundo os teus sentimentos, olha só como está imundo as intenções do teu coração, Moisés, e isso também precisa ser curado. Então, Moisés, olha, faz o seguinte: põe a tua mão de novo no teu peito. E aí quando Moisés tira, aquela mão está limpa, está como o resto do seu corpo, como o resto da sua pele. A Bíblia diz lá em Provérbios que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. A pastora Fúvia falou aqui que o coração é algo muito importante, que o coração é extremamente importante. Como que a senhora falou, pastora? Aqui lembra? Falou agora no culto ou não? Alguém lembra que ela falou a frase exata que foi tão forte? Mas ela falou, depois você assiste o vídeo, na adoração. Porque o coração é aquilo que gera vida, o coração é onde tem as saídas da vida para nós, o coração é exatamente aquilo onde nós vamos aplumar a nossa vida, endireitar a nossa vida de acordo com as intenções e aquilo que está no nosso coração. Deus fala para Moisés: Moisés, antes de você ser usado por mim, eu preciso curar o teu passado e as tuas emoções. E aí Deus fala para ele novamente: vai, Moisés, que eu estou contigo. Sabe, hoje é dia em que Deus está nos chamando para ter a nossa vida resolvida. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei quais marcas do teu passado tem te acompanhado. Talvez um passado recente está magoando, está ferindo o teu coração. Passado de ontem é passado. Um passado de hoje pela manhã é passado. Mas uma coisa eu sei: não importa o tamanho das feridas ou das acusações do teu passado, eu conheço aquele que é poderoso para libertar e livrar do nosso passado e nos dar uma vida e vida em abundância a partir de hoje. Deus, Ele está muito interessado na tua vida. Deus, Ele está muito interessado na tua vida. Sabe, olha,
Jesus veio a esta terra para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio a esta terra para destruir todas as obras de Satanás que tem aprisionado, que tem escravizado, que tem deixado homens e mulheres presos nas circunstâncias que acontecem nesta vida. Circunstâncias familiares, circunstâncias profissionais, circunstâncias sentimentais, mesmo antes de se tornar família, pessoas estão presas em sentimentos de relacionamentos frustrados. Deixa Deus tratar isso. Tira a sandália dos teus pés. Aqui é terra santa, não um prédio, não, mas a presença bendita do Senhor Jesus está aqui. E Ele te chama pelo teu nome hoje, fala: ei Eberson, tira as sandálias dos teus pés, meu filho, porque eu quero tratar com você. Eu quero te pegar no colo, eu quero te curar, eu quero te sarar, pois eu tenho coisas grandes ainda para fazer na tua vida daqui para frente. Mesmo que aos teus olhos só tenha restado uma vara na tua mão, algo que não há nada, porque do nada Deus faz coisas tremendas. Quando Ele queria alimentar uma multidão, Jesus virou para os discípulos e falou: olha, dá de comer para todo esse povo. E os discípulos viraram para Jesus e falaram: Jesus, olha, nem se nós formos em todas as padarias de Barueri e região, nós vamos conseguir pão para todo esse povo. E Jesus mandou eles irem e sair entre o povo e buscar algo que parecia impossível. E um garotinho ali falou: olha, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. E ainda Felipe chegou para Jesus e falou: olha, só temos 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa grande multidão? E Jesus, no final, Ele falou: Felipe, realmente isso daí aos teus olhos não é nada para essa grande multidão, mas aos meus olhos é mais do que o suficiente. Dá para mim. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, coloca a vara no chão, Ele falou: Moisés, dá esse teu apoio natural para mim. Dá isso que está na tua mão aí, que é fruto do teu trabalho. Mão significa trabalho, e vara era o instrumento que Moisés estava trabalhando. Falou: dá isso daí para mim, Moisés, deixa eu te mostrar o que realmente acontece. Deixa eu te mostrar realmente o que eu posso fazer naquilo que você acha que é o teu trabalho. Deixa eu ressuscitar a vale de ossos secos. Deixa eu dar um novo sentido para a tua vida. Não é um divórcio que vai te paralisar. Não é uma quebra financeira que vai te destruir. Não é a morte de um familiar, por mais próximo e querido que seja, que vai fazer com que tua vida vá para o túmulo também. Não. Deus tem mais para fazer. Deus tem mais para fazer. Deus tem mais para fazer. Deixa Deus realizar milagres através do pouco que parece ser a tua vida hoje. E o primeiro milagre Ele já fez em mim, e Ele quer fazer em você também. Ele quer fazer em você. Cristo Jesus veio a esta terra, morreu na cruz, pregado, derramou seu sangue em meu favor e em teu favor, onde Ele disse ali: filho, filha, não existe nada nesta terra que seja mais valioso do que a tua vida para mim. Sabe, muitas vezes nós vivemos essa vida cristã e ficamos acostumados com a vida de igreja, com a vida de igreja, com a vida de igreja. Somos líderes até mesmo, já fomos até usados por Deus para realizar proezas, mas tudo isso ficou no passado, e hoje Deus está nos chamando para um renovo. Deus está nos chamando para ver quais são as verdadeiras motivações e intenções do nosso coração, o que realmente está aqui no fundo do nosso peito. Cara, será que se Deus mandar você colocar a mão dentro do teu peito e você tirar, ela vai estar pura? E Deus está nos chamando hoje para esse concerto, porque Ele tem muito a fazer na minha vida e na tua vida daqui para frente.
A partir de hoje, Deus está dividindo Moisés foi usado por Deus para dividir a água do Mar Vermelho. A partir de hoje, Deus quer dividir as águas na tua vida e realmente fazer uma separação entre aquilo que foi o passado e aquilo que será a partir de hoje. E eu não tenho medo em dizer para você, e não é uma palavra de motivação, não é uma palavra de autoajuda, não, é uma palavra de fé, é uma palavra profética. Eu não tenho medo de dizer para você, em nome de Jesus, que os teus dias, a partir de hoje, se você tomar a decisão correta, se você alinhar a tua vida, se você falar, Deus me cura, Deus, eu preciso ser curado do meu passado, eu preciso ser curado do meu presente hoje, porque as minhas intenções, o meu pensamento não está tão puro, o meu pensamento acerca de mim mesmo não está tão correto, mas a partir de hoje eu quero descalçar as sandálias dos meus pés e viver na santidade do Senhor. Eu não tenho dúvidas que a tua vida será diferente, porque eu tenho experimentado uma vida diferente.